Olá, amigos do canal. Se você gosta de história, se você gosta de futebol, se você gosta do Bangu Atlético Clube, então aqui é o seu lugar. E hoje a gente vai falar sobre Zósimo Alves Calazans. Ele foi o jogador do Bangu que mais sucesso teve com uma carreira internacional. Fez 39 jogos pela seleção brasileira nos 11 anos em que esteve ligado ao clube de Moça Bonita. Isso é um recorde. Zósimo era um menino pobre do bairro de Plataforma, em Salvador, nascido no dia 19 de junho de 1932. Sua família se mudou para o Rio de Janeiro nos anos 40 e, inicialmente, eles foram morar no bairro de São Cristóvão. E o Zósimo não se interessava muito por futebol, pelo menos até os 15 anos. Estava focado nos estudos, mas em 1948 resolveu acompanhar o irmão Calazans, que já estava treinando no Bangu, a fazer um teste, né? Foi lá, jogou e impressionou de tal forma que em 1951 ele já era titular do time de juvenis do Bangu e pode-se dizer foi o primeiro grande cria do proletário, como se chama hoje. Em 1952, ainda como jogador amador, foi convocado pela seleção brasileira que participou dos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia. O Brasil não trouxe medalha, mas Zósimo trouxe mais experiência para o currículo. Quando voltou, já foi promovido para ser titular do Bangu. Em pouco tempo, o Bangu tinha conseguido um centro médio elegante, jogava de cabeça erguida, marcava bem e, ao mesmo tempo, ele podia atuar como quarto zagueiro e ia para o ataque, fazendo muitos gols. Foi assim que ele foi o grande sucesso da excursão que o Bangu fez ao México em 1953. Em 56, a seleção brasileira principal convocou o Zósimo para a Taça Oswaldo Cruz e a Taça do Atlântico. Em 1957 foi convocado para o Sul-Americano, que aconteceu em Lima, e enfim passou a ser nome certo na convocação para a Copa do Mundo de 1958. E realmente Zósimo foi até a Suécia, foi convocado pelo técnico Vicente Feola, mas ficou no banco na reserva durante as 6 partidas, era reserva de Orlando Peçanha do Vasco. Quando voltou, foi homenageado por todos, foi homenageado inclusive pelo presidente Juscelino Kubitschek, afinal ele era um dos 22 campeões do mundo pela primeira vez. O Bangu passou a ter o status de ter um campeão do mundo no seu elenco, passou a ser assediado por outros clubes. O São Paulo queria o Zósimo, o Santos queria o Zósimo, mas ele continuou na equipe de Moça Bonita e conseguiu outros campeonatos, agora com o Bangu, ganhando a Copa Navidad em Caracas, na Venezuela, e o torneio quadrangular de San José, na Costa Rica. Em 1959 foi o ano que ele se dedicou exclusivamente ao Bangu e levou o time ao vice-campeonato carioca. Em 1960 ele conseguiu mais um título internacional, levou o Bangu à conquista do torneio de Nova York, reuniu 12 equipes nos Estados Unidos. Após 6 partidas, o Bangu podia se proclamar campeão mundial de 1960. No mesmo ano, fez ainda sua melhor partida com a camisa alvirrubra no Maracanã, contra o América do seu irmão Calazans, que já tinha sido negociado com o América. O Bangu venceu por 1-0, gol dele, do camisa 4, Zósimo, e depois disso o Bangu sofreu uma pressão bem intensa, e quem segurou lá atrás, quem estava lá para cortar as bolas, era o próprio Zósimo. Foi a única derrota que o América teve no campeonato, não tirou o título de 60 invicto justamente por causa desse jogo no Maracanã. Já em 1962, o Bangu ficou desfalcado do Zósimo muitos meses. Não que ele tenha se contundido, é que ele foi cedido à seleção brasileira, que estava se preparando para a Copa do Mundo no Chile. Dessa vez, o técnico Aimoré Moreira colocou o Zósimo para jogar as 6 partidas. Ele voltou do Chile como bicampeão mundial de futebol. Ou, se ele quisesse contar, ele podia ter um tricampeonato mundial particular. 58 com a seleção, 60 com o Bangu e 62 com a seleção. A mesma desenvoltura que o Zósimo mostrava com a camisa da seleção, ele ia perdendo com a camisa do Bangu. No Campeonato Carioca de 1962, o técnico Gradim sacou ele do time depois que ele fez um gol contra numa partida contra o Fluminense e o Bangu perdeu por 2-0. Sua última chance de ser campeão carioca pelo Bangu foi em 1963. O Bangu liderou o campeonato inteiro e foi perdendo fôlego nas rodadas finais, e a culpa recaiu justamente sobre o jogador mais famoso. Zósimo foi crucificado
Na penúltima rodada, com o Bangu precisando vencer o Fluminense no Maracanã, ele agarra uma bola com as duas mãos dentro da área, pênalti para o Fluminense. Teria feito isso de forma proposital? Teria Zósimo se vendido ao Fluminense? Estava subornado? Um jogador que tinha 11 anos de moça bonita? Ninguém sabe muito bem por que ele fez aquilo. Para a diretoria, principalmente para o presidente Eusébio de Andrade, Zósimo tinha se vendido ao Fluminense e por isso ele foi multado em 60% do seu salário. O jogador não aceitou a punição, disse que acreditava que a partida estava paralisada e nem sabia que estava dentro da área no momento que botou as duas mãos na bola. A diretoria estava a fim de acreditar na história do Zósimo e poderia muito bem ser perdoado pela falha que teve. Mas não havia mais clima para que ele continuasse em Moça Bonita. Os torcedores mais exaltados cercavam sua casa, encontravam ele nas ruas de Bangu e ele era xingado. Ninguém mais se lembrava que ele tinha sido uma das maiores glórias do Bangu. E aí o Eusébio de Andrade deu essa declaração. Chegamos à conclusão que o melhor, tanto para ele como para nós, seria sua venda. Ser jogador de futebol profissional, de um modo geral, não é bom, pois o jogador tem passe preso, concentrações alongadas, excursões intermináveis, o que totaliza com que o jogador se torne um escravo do clube e das vontades dos dirigentes e dos seus clubes. Encontramos muitas vezes dirigentes que nem sempre veem a dificuldade com que os jogadores encontram na vida para se dedicar de corpo e alma ao clube, e esses dirigentes não dão o devido valor ao atleta. Enfim, em meados de 1964, ele foi transferido, não foi vendido. Foi como uma espécie de castigo, punição, foi cedido à Esportiva de Guaratinguetá de São Paulo. Em 1965, foi emprestado ao Flamengo para a disputa do torneio Rio-São Paulo, mas fez apenas 4 jogos com a camisa rubro-negra. Desiludido, ele foi jogar no Sport Boys do Peru e lá começou sua carreira de treinador também. Quando voltou ao Brasil, foi técnico dos profissionais do Bangu em 1973, numa época em que a família Andrade estava afastada dos destinos do Bangu. A tragédia maior de Zósimo não foi a acusação de suborno em 1963. No dia 21 de setembro de 1977, sofreu um horrível acidente automobilístico. O acidente ocorreu ontem à tarde na estrada do Mendanha, em Campo Grande, quando o Volkswagen de placa SO 8649, dirigido por Zósimo, derrapou na pista molhada e chocou-se com um poste. O ex-jogador ainda chegou a saltar do carro e dar 2 passos antes de cair morto. Seu relógio parou na hora exata do acidente, 2h45 da tarde. Debaixo de chuva, os jogadores juvenis do Campo Grande aguardavam seu técnico. Zósimo, que nas conversas com os amigos costumava dizer que gostaria de ser enterrado com a camisa da seleção brasileira. Zósimo tinha apenas 45 anos. História triste, mas real, de um grande nome do Bangu que acabou esquecido pelo tempo, marginalizado pela estranha acusação de suborno que ocorreu no Campeonato Carioca de 1963 e que morreu tragicamente quando era técnico dos juvenis do Campo Grande. Se você gostou dessa história, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, participe conosco, comente, eu sempre respondo e continue com a gente.